empreendedor, gerir pessoas, que não é fácil nesse mundo de hoje. Olá para você que está chegando aqui para ouvir ou assistir o podcast Fora da Curva, o podcast dos engenheiros Fora da Curva, podcast da ASE, Associação Sete Lagoana de Engenheiros, aí com a colaboração e apoio do CREA de Minas Gerais e também do Sistema Confea, CREA e Multa. E hoje a gente tem um episódio muito importante para quem quer seguir na área de empreendedorismo na engenharia. E estamos recebendo aqui dois grandes feras da área de empreendedorismo, um de cada área, um da área da mecânica, mais voltado para elevadores, que é o Ronaldo Bandeira, presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos e Industriais de Minas Gerais, e também o Igor Cruz, que é empreendedor na área do ramo da construção civil, proprietário aí da Tessa Engenharia e também formado em engenharia civil. E eu vou deixar um pouquinho eles se apresentarem para a gente já partir para esse papo, que eu tenho certeza que você vai curtir muito. Ronaldo, se apresenta aí para a gente. Bem, me chamo Ronaldo Chartuni Bandeira, eu sou engenheiro mecânico, presidente da ABMEC, Associação de Engenheiros Mecânicos e Industriais de Minas Gerais, e a minha área específica é de elevador, eu sou consultor e proprietário da VTC Consultoria em Transporte Vertical e minha pós-graduação na área de avaliação e perícia e engenharia de segurança. Obrigado, Ronaldo. E você, Igor? Eu sou o Igor Cruz, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, tenho um MBA em gestão de projetos também. E hoje estou como sócio da Tessa Engenharia. Nós somos uma empresa de execução de obras voltado à prestação de serviço para indústria, comércio e áreas corporativas. Boa, então o papo hoje vai ser completo, né, com dois engenheiros que atuam em áreas distintas. Eu acho que isso é interessante para a galera entender que em toda a área da engenharia consegue empreender, né? E nada melhor do que ouvir quem já está trilhando esse caminho, já passou por muito caminho das pedras aí, né? Exatamente. Né? E primeiro quero agradecer vocês aí pela presença, né? Ronaldo, grande amigo, o Igor também. O Igor teve na primeira temporada do nosso projeto, ainda na pandemia. Obrigado por compartilhar o conhecimento com a gente novamente. Vamos partir para o que interessa, né? Como é que foi entrar nesse mundo do empreendedorismo, assim? Essa decisão de empreender foi, eu vou até começar primeiro com o Igor. Foi um sonho, foi necessidade, uma oportunidade que você enxergou, ou foi um acidente, assim, que surgiu, alguma coisa que surgiu? O Michael, a gente sempre teve uma ideia, né? Quando eu falo a gente, tanto eu, tanto o sócio hoje da Tessa que o Eduardo, nós somos amigos, né? A gente sempre teve uma ideia de, a partir do momento que a gente tivesse uma experiência assim, no mercado, voltaríamos para Belo Horizonte para tentar empreender e fazer algo do tipo, né? Não sabíamos quando que a gente ia desenvolver isso, a gente sabia que iria em algum momento, né? Então, assim, né, teve uma época que a gente entendeu que seria importante já fazer essa virada de carreira antes de galgar cargos maiores ou ter responsabilidades maiores, né? Então, a gente entendeu que lá em 2018 era uma oportunidade para a gente realmente largar tudo e começar do zero. Foi o que a gente fez aí, riscou e foi, né? É muito interessante que você pegou uma experiência profissional antes, né, de empreender, né? Exatamente. Você já atuava na área de construção civil? Exatamente. Eu formei em 2012 e a época de estágio, toda a época de faculdade, a gente trabalhou, né? Eu trabalhei em empresas de construção civil, construção pesada, e assim que eu me formei, eu recebi um convite para ir a Rondônia. Então, assim, falei, opa, Rondônia, vamos embora, né? Vamos entender como é que é esse mercado de trecho aí. Então, assim, minha primeira experiência como engenheiro já foi uma usina hidrelétrica em Rondônia e a partir daí foi girando. Então, basicamente, depois de 7 anos aí trabalhando no trecho, basicamente, né? Pará, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo, rodei bastante. Aí viemos para cá, né? Então, realmente consegui pegar uma boa experiência, que em obras grandes você vê muita coisa, né? Você vê de tudo, você vê cultura diferente, gente diferente, modelo de gestão dinâmico, então consegui agregar muita coisa aí para a gente trazer para a Tessa. Deu para desenvolver muita habilidade e muita competência nesse tempo, né? E ajuda hoje com certeza na sua empresa. Exatamente. E você, Ronaldo, como é que foi iniciar nessa vida de empreendedorismo? Olha, não é fácil. É interessante que, como o Igor falou, a gente sempre tem uma experiência anterior. Mas se você começar direto no negócio, o risco, às vezes, é muito maior. Primeiro, você tem que ter uma experiência numa área. Então, foi o que você mesmo falou, eu tinha uma experiência numa área de transporte vertical, e aí você sente na empresa ali que alguma coisa está diferente do normal.
E aí teve uma aquisição da empresa, então fica ali 2 empresas num lugar só, aí fica aquele negócio estranho, quem que vai continuar, não vai, então aquele negócio estranho. E como a gente já sabia disso, eu resolvi fazer uma pós-graduação na área de perícia de engenharia, né? Avaliação em perícia. Já pensando em alguma coisa para empreender, se realmente trabalhar com perícia, ou na minha área, que era elevadores, ou a área de perícia propriamente dita. Aí realmente, com essa minha saída, eu pensei em fazer a consultoria a respeito de elevadores. E foi interessante que fica muito marcante que o que falta, às vezes, na gente, às vezes é uma coragem para mudar. E a gente não tem essa coragem para mudar, a gente acaba sendo mudado, né? Foi o que aconteceu. Eu não quis sair, eu tive que montar um negócio. Então, eu não tive muita escolha, não. Entendeu? Então o seu foi um pouco diferente. Não, e assim, eu acho que independente das escolhas, né, Ronaldo, o medo sempre existe, né? De você ir arriscar, tentar. Eu acho que é aquele negócio, né? Se está com medo, você vai com medo e vai ajustando aí no caminho, a rota, vai entendendo qual é o melhor cenário, né? É interessante. E coisa que é importante é o seguinte: você tem que saber o que está acontecendo. Você está aí que o negócio está na outra área, estuda, faz uma avaliação em perícia, faz engenharia de segurança. Eu acho que o importante é você estar sempre atento às mudanças que está acontecendo no mercado, né? E tentar isso aí. Mas o empreendedorismo no Brasil, ele é bem interessante pelas suas particularidades. Uhum. Eu acho que é interessante ser um empreendedor aqui. É desafiador, né? Eu sou também, a gente sabe que não é fácil, mas é gratificante, né? Eu acho que quando a gente trabalha para a gente mesmo, a gente trabalha muito mais, mas também a gente tem uma liberdade e a gente tem também a possibilidade de fazer muito mais do que a gente faria estando contratado. Eu falo isso por experiência própria, né? Mas não é uma coisa que você tira, eu vou fazer do dia para a noite, né? Exatamente. Vocês falaram da experiência prévia, como é importante. Quem quer começar empreendendo, assim que for, pode também. Mas é nítido que os desafios são muito maiores, né? Porque a experiência de estar vivendo, a experiência anterior, de estar vivendo em ambientes onde você conhece diversos tipos de pessoas, você vê como é liderar uma equipe, você vê como é que é a questão técnica, com certeza vai te ajudar depois, né? Agora, você falou que você foi forçado a isso, mas que bom, né? É muito diferente. E agora, eu acho que sempre quando você estiver na empresa, você tem que fazer o seu máximo possível na sua empresa, seja funcionário ou seja proprietário, o máximo, porque como você não sabe o que vai acontecer ali, mas você tem que ser lembrado pelo seu trabalho que você fez. Uhum. A circunstância vai fazer que você mude de emprego, mas o mais importante é saber. Eu achei muito interessante depois que eu tive o meu negócio, as oportunidades subiram depois da lembrança da minha profissão em que eu fazia. Uhum. Então as pessoas confiavam em mim, entendeu? Então Sim. o importante é dizer, não, essa empresa não trabalha bem, que quando você sair as pessoas vão sempre lembrar de você. Então todos os meus serviços posteriores, quando eu criei minha empresa, foram de pessoas que já me conheciam. Então o importante é que você trabalhe bem onde você estiver. Esse que eu acho que é um lema. Extremamente importante. O Marco, não falou assim que hoje a gente enxerga que o papel está se invertendo no mercado, né? As pessoas estão pensando em ter um salário maior, ou elas serem pessoas que são reconhecidas, mas não querem ter a demonstração do trabalho, né? A gente enxerga muito. A gente ouviu muito o pessoal fala de ter espírito de dono, né? A gente, como empresário, a gente não está esperando que o funcionário ele se sinta dono da empresa igual a gente, mas que ele se sinta dono da parte das entregas dele. Sim. E que ele enxergue que o que ele está lá fazendo é o salário dele. Então, para partir para um outro momento, ele tem que buscar fazer mais, né? Fazer mais, fazer melhor, ter isso. E o mercado vem mostrando uma rota diferente, que assim, eu me remunere, me reconheça, que depois eu faço, né? É surreal isso, né? Então, assim, o Ronaldo falou muito que, assim, o que você traz de experiência, independente do seu nome,
é o que você vai construir lá na frente, né? Então, se eu tenho experiência, se eu trabalhei, tive dificuldades, eu aprendi a fazer diferença, qualquer lugar que você for, você vai fazer. Então, a experiência de você fazer é muito importante, não? Isso é verdade. Eu acho que a pessoa ter aquela cultura de resolvedor de problema, né? Ou seja, ela vê ali e vê como pode tornar aquilo, o que ela faz, o serviço dela, de uma forma mais otimizada, uma solução. É assim que surgem ideias para você depois empreender. Agora, essa questão que você falou, é uma questão que a gente tem passado em todas as áreas, cara. Primeiro, você tem que comprar para ver se vai ser entregue, né? Exatamente. E eu cresci num outro mundo. Você trabalhava para mostrar serviço. E eu falo isso porque aconteceu isso comigo esse ano. Foi tão surreal. Uma pessoa com 3 meses de trabalho veio cobrar um reconhecimento com aumento de salário, cara. Gente, que mundo vocês estão? Porque assim, quando eu comecei no mundo profissional, era tinha ano que era só dissídio. Porque você não merecia? Não é porque não merecia. É porque a cultura da empresa era uma. Agora, a cultura onde eu estava agora era uma cultura outra, de, lógico, melhorar as coisas mais rápido e tal, mas, cara, a amiga minha, diretora de empresa, me contou que com 28 dias um funcionário chegou pedir aumento e reclamar que não estava sendo reconhecido. Parece que é mentira, né? E não é. É absurdo, né, cara? Tipo assim, eu acho que as coisas não são assim. É aí que a gente vê que outro desafio do empreendedor, né? Gerir pessoas, né? Que não é fácil nesse mundo de hoje. E falando em pessoas, só uma coisa que eu percebi aqui agora que a gente começou. Ronaldo, você é um empresário unipessoal, né? Você que é empresário. Você já tem um sócio. Como é que foi, Ronaldo? Você optou por não ter um sócio, tentou e não deu certo? Como é que foi? Interessante. Nessa oportunidade que eu saí da empresa, vieram me chamar para ser sócio. Então, eu tinha a possibilidade de ter uma empresa com um sócio, fazer manutenção, ou a oportunidade de fazer uma consultoria. A experiência eu tinha. O estudo eu tinha pela pós-graduação. Eu decidi não abrir, porque naquela época a mão de obra já estava meio difícil e você começar do zero não seria uma boa, acho uma dificuldade maior, pelo menos na minha área, você começar com 0 elevadores para manutenção. Então eu decidi não começar, eu decidi não ter um sócio e tentar comigo mesmo, pela a bagagem que eu tinha de experiência, e deu certo. Uma coisa é certa, eu tinha muita confiança. Eu acho que isso me deu uma perspectiva muito boa de saber quando você realmente está ali, tem a cabeça boa, quando você é um cara honesto, você pensa as coisas positivas e confia, você vai, Marco, não tem como dar errado, não. É difícil você confiar em você, não. Você tem que primeiro saber, você tem que se conhecer, para depois você confiar. Então, eu acho que essa é a importância. Concordo. Pense em você, pense positivo. Agora que você falou, eu quero com 28 dias aqui é um aumento, não. Primeiro dá, tem né, que ter a confiança. Parece no até trabalho mentira, dele, né, cara? Mas não é, bicho. É surreal uma situação dessas. Foge muito daquela linha, né? O que a gente aprendeu, o que é meritocracia, né? Então, eu faço corrida de rua, isso aí foi muito influenciado pela minha esposa. E assim, na corrida você ganhou uma medalha, depois que você conquistou, ela chegou em primeiro lugar, né? Então é honra ao mérito, né? Então você tem que ter o reconhecimento depois que você provou que merece, né? Então é um negócio muito difícil. O Ronaldo falou aí, essa questão de mão de obra, cada vez se intensificando, a gente vê que é um problema cíclico, né? Eu acho que todas as áreas a gente vê isso. Então acaba que você não é mais só aquela mão de obra que faz, é a mão de obra de gestão, vai mesclando tudo, né? Então acho que o Ronaldo falou de o empreendedor ser mais individual, está fazendo muito mais sentido hoje também, né? Para você conseguir desenvolver alguma coisa que está no seu domínio e que, assim, eu vou te entregar com excelência aqui, né? Sou eu tenho confiança, né? E fazer, né? Só acrescentar ali que você falou sobre o empreendedor individual, o que eu estou vendo é que, às vezes, a pessoa, por exemplo, ele é individual, como você mesmo disse, mas aí, conforme vem a necessidade, ele tem as pessoas de suporte dele, ou 2 ou 3, quando necessário. É isso realmente que eu faço. Às vezes, você pegou aquele projeto para fazer, você chama um parceiro para te ajudar. Aí realmente fica mais fácil de você trabalhar, e o parceiro está ali junto contigo
e quer o apoio também. Então, eu acho bem interessante isso, o individual, mas você ter um back-office. Exatamente. No seu caso, Igor, da questão de ter um sócio, assim, como é que foi isso? Foi da amizade que surgiu? Foi do companheirismo ali? Ou foi de um... Então, assim, precisava de alguém, um precisava buscando alguém de um perfil, o outro buscando de outro, e ali se conheceram, deu certo. Como é que foi isso? Foi uma mescla disso aí, tá, Maicon? Hoje o sócio da TS, que é o Eduardo, nós estudamos juntos, nós nos tornamos amigos durante a faculdade e sempre com a ideia de voltar para Belo Horizonte, porque ele também rodava trecho, né? Então veio disso e veio também da gente enxergar que perfis diferentes se completam nisso aí. Então um ajudou o outro a ter a coragem de sair do comodismo e enfrentar, né? Em ter a coragem de sair lá e fazer, né? Então acho que foi uma mescla, contribuiu, né? Um dando força para o outro, um tendo perfil diferente do outro. Então acho que isso aí puxou isso. Talvez, não sei, talvez nem teria me empreendido se não fosse mais um, né? Então é muito da oportunidade ali do momento. É bom, né? Quando você acha alguém assim que casa mesmo as ideias, que você pode confiar e pode empreender, né? Exatamente. E aí é legal. Os problemas também, como eu não tenho um sócio, os problemas são divididos também? São divididos também. Então, é engraçado, muita gente chega com a gente lá, vem cá, como é que vocês se dividem na empresa? A gente fala assim, não, a gente divide, um faz isso aqui, o outro faz o outro, mas na verdade a gente faz tudo junto, porque um problema, às vezes, como é que você resolve sozinho, não tomar decisão? Você tem que ter o outro tomando decisão também. Às vezes o administrativo está mais sobrecarregado, então o outro tem que dar um apoio, às vezes a técnica lá na obra está mais pesada, o outro também tem que dar apoio, dividir a técnica. Então acaba que se divide muito. Mas não tem assim, um é comercial, o outro... Ele pode ter mais o sangue comercial, mas os dois fazem todo o trabalho se precisar na empresa. Exatamente. Basicamente isso. Cada um tem um direcionamento do setor que atua, mas tem uma mescla. Interessante. Interessante, né? Porque daí, seja, se um tem um problema aqui, o outro já está pronto ali para ajudar, porque também conhece todas as áreas. Interessante. E aproveitar, nem estava programado isso não, mas falar para o pessoal aqui, quem é empreendedor unipessoal ou quer empreender de forma individual, no CREA não precisa mais pagar o registro da empresa ou o registro pessoal. Você paga somente uma anuidade agora, em vez de duas. Ou seja, essa é uma demanda de há muito tempo, e agora com esse plenário reformista que tem dentro do Conselho Federal, a gente conseguiu fazer com que... Eu nem me apresentei no início, mas a turma já me conhece aqui, né? Como Conselho Federal, mas agora não precisa pagar mais duas vezes, então era um absurdo, né? A gente tem que pagar quanto profissional, e você, a sua empresa, você paga pela empresa também, então agora a gente tem esse benefício aí que não precisa mais pagar. Então, voltando aqui, qual foi o maior desafio para vocês, assim, quando... Uma coisa que vocês surpreenderam, não chega a ser um desafio, o que surpreendeu vocês ao empreender? Que assim, que você falou, caramba, não aprendi isso na faculdade, não. Porque a faculdade, a gente já sabe que a faculdade de engenharia hoje, ela não forma o cara para empreender. Mal forma para ser engenheiro, e assim, não é culpa dos professores, é culpa assim, uma lei de 66, um MEC que não quer atualizar a grade curricular, não forma pessoas para essa realidade do mercado que a gente tem hoje, onde é muito volátil, as coisas mudam toda hora, né? Então, o que vocês perceberam ao empreender? Cara, isso aqui não aprendi na faculdade, mas se tivesse, teria me ajudado muito. O que você pensa? Eu falo, hoje, o que falta bastante ainda na faculdade é saber você ver a parte financeira da empresa, assim. Olha, como é que você pode gerir? Eu não vou falar que a pessoa vai formar em administração na faculdade, mas pelo menos dar um caminho. O que é o fluxo de caixa? Como é que você sabe se a sua empresa está indo bem? O que é um lucro? Quando você montar uma proposta, quase realmente o que é custo unitário, custo direto, custo indireto, BDI. Eu acho que isso aí fez uma falta muito grande. Mesmo que você tenha aprendido na faculdade, que hoje eu não posso falar se tem isso faz uma falta, essa parte financeira. Né? Eu não sei. Vocês são mais novos aí, talvez aprendeu alguma coisa. Eu tive, mas porque meu curso é voltado para isso, né? Para engenharia de produção, né? É muito voltado. Elaboração de proposta, margem de lucro, não elaboração BDI. de proposta, mas a questão financeira eu tive aula. Mas engenharia de custos, engenharia econômica, engenharia financeira eu tive. Mas agora a questão de elaboração de proposta, que é o que deixa ser pronto para fazer um contrato, alguma coisa,
Não tem, não. Eu acho que hoje em dia, assim, já existem matérias de planejamento, de orçamento, mas nada completo igual a prática mesmo. Ah, não. Sim. Na época que eu formei não tinha, realmente eu não tive nada Fazer uma composição de direcionado. curso, você não Não. aprende na faculdade. Então, assim, mesmo assim, o pessoal está formando e você, não, fiz um orçamento, não é a mesma coisa que você faz na prática, né? Então, assim, conhecer o que é um BDI, muita gente que está formado não conhece. Então, assim, o que é o BDI? É 30%. Não, não é isso, gente. Existe uma composição para você criar um percentual para o seu BDI ali. Então, é um negócio que realmente, sim, tem que ter prática para você. Isso aí, você sai da faculdade, você não tem esse detalhamento, você não entende. Então, assim, até você compor um curso completo, entender muito, assim, tem que passar por muita coisa. Assim, complementando o que o Ronaldo falou, assim, a gente vai aprender técnica na faculdade, né? Cálculo, norma, método, né? Mas uma coisa que, assim, enxerguei no mercado que foi desafio foi realmente lidar com pessoas, né? Trabalhar conflito, né? Tomar decisão sob pressão emocional. Então, acho que o fator humano, para mim, sempre é o maior desafio, né? Então, isso aí eu acho que pode ter várias faculdades, mas ninguém nunca vai conseguir chegar nisso desse tete-a-tete que precisa ter diariamente com todo mundo, né? Gestão de conflitos. Podia ter essa matéria, não é isso? Cara, e não só com metodologia, né? Faz uma análise SWOT dos seus problemas, isso aqui, não isso, mas realmente ter um conflito de verdade, né? Cara, e é muito doido, porque a maioria das pessoas não aproveita o tempo da faculdade, e eu não falo da matéria, a vida universitária para conseguir desenvolver essas competências, até de empatia mesmo, de liderança. Eu lembro que quando eu estava na universidade, eu gosto muito da questão de encontrar pessoas, conversar, tal. Por isso que eu participei de vários projetos e também por isso que eu fiz muita festa. Então, assim, os dois. Mas era aí que a gente conseguia... Cara, a gente ia fazer uma festa da República, era gestão, cara. Alguém tinha que ser o líder, outro tinha que cuidar de uma parte e tal, e aí dava o quebra-pau e etc. E ali você tinha, às vezes, deixa eu parar, vou ficar quieto aqui, porque não vai resolver se brigar, não sei o que lá. Dentro dos projetos também de empresa júnior, CREA Júnior, foi tudo isso. E aí hoje eu vejo que muita gente que só leva a universidade como a matéria dentro de sala de aula, ela não chega no mercado pronto para alguns desafios humanos, assim, não chega com competências, com as skills, né, que a gente fala, de saber lidar com gente que hoje, eu até dei uma palestra umas 2 semanas sobre conexão entre pessoas e tecnologia. O grande segredo para uma pessoa se dar bem com tecnologia não é ela ser aquele cara que fica dentro de uma sala, programando, mexendo. É aquela pessoa que sabe se conectar com outras pessoas e aí sim ela consegue desenvolver soluções para pessoas através da tecnologia. Então a gente vê que hoje a grande dificuldade do mercado é contratar pessoas novas, jovens, que têm essas competências e habilidades que você citou aí, que foi o maior desafio, né? Porque não é fácil mexer com gente. Eu quase infartei já, liderando equipe, cara, sério, e eu tenho 36 anos. Não é fácil. Você quer dizer que, você, por exemplo, lá mesmo lá na faculdade, lá não é só o estudo, a prova. Mesmo ali ele já tem que, não é chegar a fazer a prova, vou para casa, vou estudar, saber fazer as duas coisas. Lógico que nem todo mundo tem tempo, às vezes quem trabalha de dia, estuda à noite, mas se você trabalha de dia, ele já está desenvolvendo isso dentro do ambiente de trabalho. Exatamente. Agora, o cara que não trabalha, a chance dele é a vida universitária, morar em república. Hoje os meninos não querem morar em república no interior. Eu vou para Diamantina, onde eu estudei, o pessoal não... As repúblicas que tem as nossas ainda antigas e mingou bastante, assim, diminuiu o número de repúblicas. Era um ambiente onde a gente aprendia questão financeira, aprendia a ser liderado, aprendia a liderar. A ouvir, a engolir sapo, era muita coisa. Que o bicho, né? Porque o bicho entrava como calouro lá, ele tinha que ouvir os mais velhos da faculdade. Você aprendia a ser liderado, cara. Mas exatamente. Você está falando que às vezes eles estão alugando apartamento e saindo e indo para isso, porque não aceita alguém mandando, não aceita Entendi. Um trote. E, cara, isso aí faz diferença na vida profissional. E eu vou te falar um negócio. Experiência da minha galera de faculdade, a minha galera que eu falo da época que eu estudei. A galera estudava, mas vivia a vida universitária, mas estudava, senão não tinha nem formado. Essa galera, hoje, é as que estão tendo maior sucesso como empreendedor. Estão com empresas grandes, gente com 200 funcionários, 300 funcionários. E aquela galera que
focava só dentro da sala de aula e que não queria interagir, não queria participar de grupos, de círculos, é a galera que seguiu na vida acadêmica ou hoje está sendo contratada pelos outros. Então, assim, eu estou falando uma experiência que eu percebo, os dados que eu tenho, né? Mas não sei se essa é a realidade de todo mundo, né? É um pouco também do que a gente estava conversando até antes da gente entrar da pandemia, né? Então, assim, o home office está transformando a turma para ser mais reclusa, né? Não tá se criando habilidade social, né? Então, aquilo que o pessoal hoje fala assim, minha bateria social acabou, né? Então, assim, tá faltando isso de todo mundo. Interagir mais, relacionar, que é isso que, independente de qualquer coisa, vai te levar para frente, né? Então, assim, um relacionamento. Você não vai cair com relacionamento de paraquedas. Você vai lá ter a parte da conquista, ter a conversa, ter a vivência. Então, acho que todo o ramo, né, da vida, você precisa ter relacionamento. Então, tem que ter esse desenvolvimento. Então, esse home office, essa toda reclusão está trazendo profissionais que não conseguem desenvolver isso aí, né? Não consegue trazer um cliente para junto do jogo, não consegue mudar o cenário dentro da empresa com os colegas. Então, assim, é um cenário que, assim, onde que a gente vai chegar com isso, né? Se a gente não aprender a voltar a ter relacionamentos de verdade, né? Relacionamento é a base de toda empresa, né? Não tem jeito. Acho que você pode ser a melhor empresa com o melhor portfólio, mas se você não tiver um contato que te reconhece, que te chama para um orçamento, que você vai compartilhar sua técnica com ele, você vai acabar não conseguindo te gerar mais contratos também, né? Um pouco nessa linha também. Sim, uma coisa que eu percebi estando na política, mas é quando eu olhei para o meio privado, eu vi que era a mesma coisa. É que os grandes contratos e grandes parcerias, as grandes oportunidades, elas não estão dentro da sala de reunião. Elas estão numa confraternização, num happy hour, num almoço ali. É aí que acontecem as coisas, que as pessoas têm tempo para conversar, que elas conseguem se abrir. Porque uma reunião hoje, você vai marcar reunião com alguém, você, lógico, tem que ser persuasivo, tem que apresentar um produto que vale muito a pena e tal. Mas até você chegar a ter uma reunião, muitas das vezes a reunião só surgiu porque você conheceu alguém. Exatamente. Né? E é o que a gente não vê acontecendo muito hoje, né? Isso é verdade. Agora, conta uma coisa, assim, pessoal que quando a gente faz essas conversas, esses bate-papos, a gente sempre pede para alguém contar alguma história, né, relacionada ao tema, assim. Tem alguma história marcante de vocês, ou seja, um erro, uma crise, um acerto que mudou a percepção de vocês em relação ao empreendedorismo? Eu tive uma experiência bem interessante, Mark. Eu fui fazer um trabalho no Rio, na época, fazer o estudo dos elevadores da Vila Olímpica, lá na época das Olimpíadas no Rio de Janeiro. E aí nós recebemos uma missão lá com o meu parceiro de Salvador. Você fez aqueles prédios lá da moradia dos atletas? Ilha Pura. Ilha Isso. Pura? Eu Ilha trabalhei Pura, lá naquelas a parte do cálculo de tráfego para saber quantos elevadores, velocidade. Era da Hyundai os elevadores, né? Era. E aí o que acontece? Eu peguei as informações e lá tinha incorporador, que é a sua área, e tinha o COI, que é o Comitê Olímpico Brasileiro. Pelo cálculo de tráfego, nós tínhamos as características do elevador. Mas só que tem que o COI era mais exigente do que a norma brasileira. Então ficou aquele impasse. Fator de quantidade, de segurança. O COI, por exemplo, o COI queria que um prédio residencial ele não leva o tempo assim de espera do usuário. Você mora um prédio comercial, sim, se importa com o tempo de espera. Claro. Mas o COI não, eu quero esse aqui. Então, e o incorporador ficou, mas se eu mudo as características desse prédio, os elevadores vão ser mais caros, e aí o meu prédio vai ser mais caro, eu posso ter dificuldade de vender. Sim. Entendeu? Então, esse impasse que fez assim, eu pensei, mas como é que nós vamos ter uma saída? Então foram reuniões, não, mas tá vendo, esse elevador aqui, se eu comprar, ele vai ficar mais caro, meu prédio vai ter que sair mais caro, não consigo vender, e etc. Então ficou todo esse estudo até chegar num denominador comum para que o empreendedor pudesse ter o seu faturamento e o qual satisfeito com os atletas não demorando na espera do elevador. Então isso me marcou muito aí nesses anos.
E foi muito complicado, porque foi muito estudo, gráficos, valores. Você imagina aí, cada prédio você tinha assim, 10, 12 possibilidades de equipamento. Nós estamos falando velocidade, capacidade, tipo de porta. Então, eram muitas variáveis e valores. E não é fácil. Não é fácil você parar para calcular. Aí calcula a parte técnica, aí tem que dar o valor. A empresa não tinha comprado o elevador. Tinha que saber de quem que ia comprar. Então, demorava muito. Mas, enfim, isso me marcou muito pelo estudo, de ficar ali trabalhando horas e horas que nós tínhamos prazo para entregar. Entendeu? Interessante, né? O pessoal só chega a ver as coisas prontas e não sabe todo o trabalho que tem por trás, né? Eu vejo, agora tá falando aí, cada parte técnica muda o preço, na hora de você dar um desconto você tem que pensar em outra parte técnica, aí você começa, né? É uma vai e volta o tempo inteiro, né? Interessante, eu gostei, isso foi desafiador. Eu vi aquela obra lá, ali teve muito erro de cálculo de material ali. Eu lembro que na época eu estava dando consultoria de vendas para o Odebrecht, né? Porque o know-how deles é construir, não é vender. Isso. E aí nessa área de fim de obra, cara, eu vi sair lá só de porcelanato, 3 carretas carregadas de porcelanato que sobrou. Os caras venderam a preço abaixo do preço de custo. Ou seja, o desperdício que foi aquilo ali teve muita coisa, né? Uma obra muito grande, né? Não, lá era gigante, né? Mas ficou bonita, né? Depois eles venderam aqueles apartamentos, né? Isso. Eu lembro que você podia comprar antes da Olimpíada, eu acho, depois. Ilha Pura. Ilha Pura, Naquela época a gente ficou morando lá. Eu fiquei morando lá no Rio de Janeiro um tempo por causa desse negócio lá. Deu trabalho aquilo, mas foi bom. Você acredita que minha empresa começou? Eu abri a empresa lá. Foi por causa disso. Foi por causa dessa obra das Olimpíadas lá no Rio de Janeiro. Em 2014. Interessante. A Olimpíada foi... Agora eu não lembro. A minha empresa abriu em 2014. A gente começou então nessa época. Porque teve pessoal reformando para a Copa, né? Que teve muita coisa de estádio. A Olimpíada foi logo depois também, né? Foi. Teve algo assim. Tá certo. Acho que foi 14, 16. Isso, acho que foi 16. Assim, né? Mesmo, foi Rio 2016. Foi isso mesmo. Eu acho isso mesmo. Isso. E eu sei, tem alguma história? Sim, a gente passa várias obras, a gente tem muita... Assim, quando a gente fala de história complicada em obra, a gente sempre está falando em custo, né? Então a gente sempre olha no que é eventuais prejuízos, né? Mas eu tenho uma história engraçada que a gente estava começando a empresa, a gente ainda não tinha feito obra fora aqui da região metropolitana de BH, né? A gente foi fazer uma obra mais longe, foi que nem tão longe assim, foi lá em Capela Nova, pouco depois de Lafayette. E assim, é um desafio de você fazer uma obra daqui, ainda você não tem uma equipe de gestão para você vai ir e voltar. E era uma obra pública, e na hora que a gente olhou o preço não batia, não estava certo, como é que eu compro material, como é que eu não compro. Então a gente teve que criar a solução para executar a obra lá sem tomar prejuízo, né? Então eu brinco muito com minha esposa que o dia que deu o estralo da gente fazer as contas, a gente estava saindo para curtir meu aniversário num sábado. Eu falei, peraí, não, deixa eu parar aqui e fazer essas contas aqui. A gente saiu de uma obra que a gente ia comprar todos os materiais lá para ter que montar uma central de pré-moldados no local, comprar cimento com bag, fazer tudo, teste, construir mesa vibratória, fazer ensaio, tudo lá, porque senão a gente ia fracassar, né? Então a gente chegou, falou assim, ó, se a gente não mudar como fazer, a gente não vai dar conta, né? E isso acaba moldando a mentalidade depois de como é que eu vou com uma obra pública, não é só mais desconto, deixa eu estudar, como é que eu componho o custo antes de ir para a obra, quem que realmente vai gerir. Então, essas pequenas coisas, vamos falar assim, pequenos desafios, acabam moldando um pouco ali de como você vai construir um prédio de obra. Sim. Então, a gente leva isso muito para dentro da empresa, né, de o que a gente tem tomado prejuízo, o que não tem ficado dentro do orçamento, qual que é a solução que a gente pode propor para fugir do óbvio, mas tentar trazer uma produtividade melhor para a empresa. Então, assim... Vocês utilizam os dados passados para poder... E, assim, nada diferente do que tomei um tapa lá atrás, agora deixa eu ver como não vai acontecer de novo. Mas esse aí eu lembro que, assim, foi muito marcante, porque a gente teve que refazer toda a obra na mão lá, refazer tudo, porque senão a gente não ia conseguir, né?
Então, assim, foi bem interessante. Mas, assim, tem vários casos que a gente começa a enxergar que tem que entrar para dentro do jogo, né? Você tem que olhar no detalhe mesmo, ter gente para isso, né? Sozinho realmente é difícil, né? A gente, por mais que você está falando a parte técnica que você vai aprumar, você precisa de gente junto topando a ideia também, né? Então, assim, dependente de qualquer coisa, você tem que ter gente junto para topar fazer isso, né? Ainda mais mexer com obra pública, né? Eu já dei consultoria em gestão de obras, assim, 5 municípios, cara, no Vale de Quitonha. Não teve uma obra que não teve aditivo, cara. Os preços estavam errados, aí uma obra planilha era feita baseada num projeto do Rio Grande do Sul, nem faz frio no Vale de Quitonha, tanto erro que tinha, e aí, cara, a empresa, além do perrengue de ter que fazer dentro daquele recurso que está disponibilizado, que já não era possível, porque os preços eram defasados, ainda a prefeitura não pagava. Aí o cara que tinha que pagar os funcionários 2, 3 meses de atraso, é um desafio, o cara mexer com obra pública. E assim, a gente vê que muita empresa grande está nessa parte pública, porque ela dá conta, tem caixa para isso, caixa, né? exatamente. Vou segurar aqui, eu não tenho que pagar, eu tenho um bom jurídico, que eu vou conseguir um aditivo de contrato lá na frente. Então, assim, para empresas menores é muito difícil você ter caixa, ter um jurídico, aguentar 3, 6 meses, né? Então, assim, é um desafio demais isso aí. Você numa empresa, assim, você falou, o tamanho do Odebrecht aí, é pleito para 4, 5, 10 anos aí o cara receber. Sim. Muita empresa não dá conta nem da metade disso. Exatamente. Né? Mas é interessante porque você falou mais uma competência, mais uma habilidade que o empreendedor tem que ter, que é a resiliência, né? A resiliência, tipo assim, de já não desistir, parar, olhar, ver como vai resolver essa situação, para não parar, né? Porque senão, que vai acontecer essas coisas, acontece, né? E você já tinha uma experiência prévia, agora quem não tem que entender que quando entra no mercado, a possibilidade de você pegar um problema desse assim é grande, existe, né? Vamos partir já mais para a parte da gente tentar falar para a galera, né, como é que está esse mercado de engenharia e tal. Hoje, o que vocês identificam como principal erro dos engenheiros e o que ele poderia fazer para mitigar esse erro hoje, né? Que vocês entendem. Quer falar, Ronaldo? Olha, eu acho que hoje o engenheiro ele tem que pensar mais, independente se ele vai ter a empresa dele, o empreendedorismo, ou vai ser o funcionário, é sempre estar ligado ao estudo. Sempre, não parar nunca de estudar. Eu acho que é isso que às vezes a pessoa forma, ele não faz uma pós, não faz um MBA, ele parece que formou ali e acabou a minha vida. Eu acho que falta muito, eu não sei se é incentivo, assim, até da família, porque a pessoa às vezes é inexperiente, acabou de formar ali, ele não sabe do emprego, ou dele mesmo. Eu lembro, às vezes, a dor dele está tão grande que ele está desempregado, mas ele não quer mover nada, porque ele está desempregado mesmo, ele não quer mover, ele está desanimado, não quer isso nem estudar, não, mas não vai adiantar. Então, acho que ele não pode parar de estudar, porque é ali que ele pode ter um contato, como vocês estavam falando aí, lá nas reuniões que você vai da política ou não política, é ali que você vai encontrar um contato e te chamar para você ter uma outra coisa. Ele não parar de se movimentar no mercado. Eu acho que isso que falta, às vezes, estar falando no home office, ou às vezes o cara também trabalha, fica lá no home office, não conhece ninguém da empresa, não conhece mais nada. Eu acho que é mais essa abertura que ele deve ter. Você tem que estar sempre ligado no mercado. Interessante você citar isso, Ronaldo, porque entra naquela questão da piadinha do engenheiro vira Uber, né? Assim, o cara vira Uber e aí ele entra num ciclo de dirigir, não se capacita mais, não se relaciona com pessoas que podem gerar uma oportunidade para ele, não organiza o LinkedIn para poder as empresas buscarem ele lá, e aí a pessoa reclama, não deu uma entender, gastei dinheiro à toa, faculdade e tal, mas é porque hoje em dia é só faculdade, meu amigo, a faculdade quer sair, assim, entendendo que o curso, que é um curso técnico, é suficiente, né? Então, assim, eu preciso também não desenvolver só habilidade técnica, tem que desenvolver uma habilidade de gestão,
de gerir, entender o financeiro, igual você tinha falado, né, Ronaldo? Então precisa também entender um pouco do outro lado da gestão, né? Não focar, não, sou técnico e é isso. O engenheiro que ele é só técnico, ele é ótimo, claro, ele precisa ter isso também, mas ele precisa fazer gestão. Ah, não, mas meu negócio não é obra. Você precisa gerir um projeto, uma consultoria precisa também de você ter uma gestão ali com o seu cliente, gestão com os seus parceiros, né? Então, assim, sair da técnica é importante também. Então, fala, opa, não é só aqui que eu paro, né? E eu vou desenvolver novas habilidades, novos cursos, igual o Ronaldo está falando, com a pós, alguma coisa. Então, assim, ficar parado ali não vai te levar a nenhum lugar, né? A habilidade que te trouxe até aqui não vai ser a habilidade que vai te levar para um outro patamar, né? Eu só complementando o que o Marco estava falando, esse nosso trabalho lá nas associações e no CREA, o que a gente procura ali realmente é ter um convívio com as pessoas para que realmente você seja também conhecido mesmo no mercado. Porque ali vai surgir uma oportunidade. E o nosso trabalho lá nas associações é um trabalho de cidadão, né? É uma associação... É voluntário, né? É Mas voluntário. o que você aprende ali... Né? O próprio, você que é o conselheiro federal, você recebe diária para ir lá voltar. Você não recebe de salário, é só de... É honorífico, né? Você vai, trabalha, as reuniões lá são talvez 2 dias, tá hoje, Michael, até mais, né? Você vai para Brasília e fica uns 2 dias, 3 dias. Depende, tem conselheiro que é 18 dias, cara. No mês? No mês, Eu não... Bastante, hein? Eu tenho a vida para tocar, né? Tem filho para criar daqui a pouco. O meu é no máximo 8 dias por mês, 9 dias. E o trabalho da associação, e como conselheiro no seu estado ou associação, ele realmente demanda um tempo, mas ao mesmo tempo é gratificante. Né? Sim, assim, total. Como eu te conheci várias pessoas, sempre a pessoa liga, o elevador, pode falar com o Ronaldo, fala com o Ronaldo, muita coisa. Mas às vezes, eu não entrei para ser presidente da BMEC ou ser conselheiro para alcançar alguma coisa. Acontece natural pelo reconhecimento. Vamos lá que você pode contribuir. Hoje eu não sou mais conselheiro, mas ao mesmo tempo as pessoas acham que eu ainda sou conselheiro, que eu estou lá no CREA, que eu sou funcionário do CREA. Mas isso é bom, que a imagem ficou, né? Sim, e outra coisa, né? Assim, eu acho que é muito... você deu até uma oportunidade de falar, é muito notório o quanto a dedicação, cara, de quem participa de associação, e é por isso que eu falo para todo jovem que está formando, cara, entra numa associação de classe, porque assim, ali você vai ter gente para te ensinar, você vai ter curso gratuito para você fazer, você vai ter capacitação, você vai ter contato. A maioria das pessoas precisa de alguém para algum tipo de serviço, você vai ser chamado para trabalhar, e os conselheiros também, né, que são quem tem, hoje, vamos dizer aí, quem decide os rumos da engenharia no estado e no nível federal, e eu não vou falar do Conselho Federal, senão vou estar falando de mim aqui, mas no estadual, que assim, o cara se dedica ali poucos dias no mês, mas que faz uma diferença enorme, o impacto na engenharia, e que são pessoas que detêm um conhecimento técnico muito grande. Sim. Então, assim, e de forma honorífica ou voluntária, cara, assim, que não recebe salário, sabe? E tem trabalho, pessoal, o cara vai lá para a reunião. Meu amigo... Não é só passear, né? Cara, tinha reunião que eu tinha 25 muita processos coisa, né? para relatar, cara. Ou seja, para relatar 25 processos na reunião, eu tive que passar a semana inteira lendo o processo, avaliando, buscando prova, que é um processo administrativo, mas é como se fosse jurídico, né? Judicial. Então, é muito trabalho, né? Você sabe, você foi 4 mandatos ali, você sabe como é que é, né? E fui da ética 2 anos também. Aí é bomba mesmo, viu? Aí é fumo, porque aí entra o processo judicial. Aí. E aí a gente indo para essa, já encaminhando para o final, a gente falou aí dessa questão, né? Acabou que vocês acabaram falando que o engenheiro precisa, ou seja, precisa estar o tempo todo aprendendo, né? Sim. É isso. Que áreas da engenharia, pode começar até para você, que áreas da engenharia você vê hoje, pelo menos na sua área de engenharia civil, que é uma área que assim, tem espaço para quem quer empreender? Eu vou até dar mudar um pouco, né? Eu acho que nem é a área, né? Eu acho que é a vontade de fazer. Eu acho que tem muita oportunidade em muitas áreas mesmo. O que está faltando mesmo, que a gente vê, o que está faltando no mercado, é gente querendo realmente fazer, né? Querendo fazer a diferença, né? A gente sempre ouviu na nossa faculdade que o engenheiro é um solucionador de problemas, né? Então, a gente não está enxergando mais isso no mercado. Então, acho que se você está ali disposto a fazer, disposto a enfrentar, igual você falou,
fazer mais, né? Uhum. Fazer sem receber, Uhum. ou ter isso além, né? Conhecer coisas diferentes, tem muita oportunidade em todas as áreas, né? Vejo muito disso, né? Mas, claro, vem de você querer não só fazer, mas aprender, porque a tecnologia está aí. Uhum. Então, a gente vê muito na construção civil, que é muito, eu fazia daquele jeito, eu vou continuar fazendo, né? Então, se não aprimorar em processos, se não aprimorar na melhoria da efetividade da produção lá em si, né? Se não se envolver mais no que está no mercado, é muito difícil aí a pessoa querer um patamar diferente na vida, né? Então, assim, existem oportunidades, claro, alguns lados mais desafiadores que os outros, mas eu acho que o mais importante é ter garra e vontade de fazer. Ô, Michael, sobre a oportunidade hoje, na área da engenharia mecânica, e vou primeiro misturar um pouco com a engenharia elétrica. A parte de NR12, que é a norma regulamentadora 12, que é para máquinas e equipamentos, que você pode atingir desde uma pequena padaria até uma grande indústria. Uhum. Em resumo, seria você ter lá uma batedeira de bolo e ela tem que ser segura para você não colocar a mão e realmente moer sua mão. O mais importante é que ali envolve a engenharia mecânica, como é que vai ser essa proteção, você envolve a engenharia elétrica, como é que vai ser minha proteção elétrica, eu não posso tomar choque, tem que ter um botão para desligar. Eu acho que essa área está muito carente ainda e está muito interessante seguir. A área de NR13, que é vaso de pressão em caldeiras, que você encontra em indústria, que você mexer com caldeira, onde você pensa em vapor, produção, Sim. indústria, você tem, e também onde você tem compressor. E ligado a isso também na NR13, você tem trabalhar com amônia. Amônia hoje você usa em refrigeração pesada, né? Assim, laticínios, empresas que precisam de congelamento, e também agora na fertilização, que está usando muito amônia. E eu vejo uma área da amônia para desenvolver, mas é importante, principalmente na NR13, por mais que você estude, é muito complexa a engenharia. Você tem ali junto troca de calor, você tem materiais, você tem temperatura. A amônia varia 100 graus de variação. Então você tem toda a engenharia. Não adianta você formar e vai trabalhar, não. Então exige muito estudo essas duas áreas da engenharia, NR12 e NR13. Essa que é a importância, eu acho, umas duas áreas da engenharia. Fica a dica aí, dica do Ronaldo sobre as áreas e a dica do pensamento, do perfil que tem que ter aí que o Igor deixou. E agora eu vou fazer uma pergunta para cada um, né? Primeiro para o Igor aqui. O que você diria, Igor, para o engenheiro que tem vontade de empreender, mas tem medo de começar? Cara, eu diria, vai com medo. Vai com medo. Então, vai com medo. Então, o medo você adequa no caminho, você aprende a conviver com ele, mas não deixa de começar, não. Acho que não precisa estar pronto para começar, precisa estar com coragem e fé, que o resto, o caminho vai te ajudando a conciliar. Esse é um conselho que a gente até recebeu de outros empreendedores aqui. Vai com medo. E você, Ronaldo? Se alguém tivesse começado do zero com poucos recursos, qual estratégia você recomendaria? Eu acho importante sempre realizar um estudo. Seja ele pelo Sebrae, que mostra ali aquela área. O Empretec ali, que é muito bom, né? Sabe, não começar do zero na nossa engenharia, saber como é que está, analisar o mercado. Você gosta daquilo mesmo, é amor, você quer aquilo. Eu acho mais importante de começar, seja de qualquer área, é estudar o que você quer, aquilo mesmo, como é que vai ser, fazer lá o seu plano, seu fluxo de caixa, ver quanto que vai dar aquilo. Eu acho que é a coisa mais importante do que você pensar, porque todas as áreas, como você mesmo falou, não vão ter dificuldade, vai na dor, mas tenta diminuir sua dor. Eu acho que o importante é você estudar antes. Como você falou em Empretec lá, não precisa começar do zero mais hoje. Né? É interessante, você lembrou do Empretec. Que é muito bacana, né? É um negócio que faz a diferença para quem quer empreender, né? E, Ronaldo, o que te motiva a continuar empreendendo? O tanto de desafio que é empreender no Brasil hoje? Olha só, Michael, nós estávamos conversando ali, você sabe que me emociona bastante, é quando você vê que seus 4 estagiários
todos estão bem, sabe? E não esquecem, pô, não gostei muito, lembro até hoje das dicas. Tem empreendedor, ele criou o negócio também, tem 2 em multinacional e a outra numa grande empresa de projetos. Então, eu acho importante que me faz continuar, empolgar, é saber que eu estou no caminho certo, eu estou passando o que eu gostaria de passar. É isso que muito me emociona continuar, que me dá mais valor para continuar. Saber que o seu trabalho é reconhecido. Eu acho Tem um interessante. legado, né? Tem. O Isso reconhecimento é gratificante, né? É Acho que impressionante. isso, qualquer profissional que tem um reconhecimento dessa forma, né? Não só aquele reconhecimento falado, né? Mas você vê que pessoas que passaram ali estão bem e você fala, cara, estive ali junto, né? Eu contribuí de alguma forma. Isso é muito legal. É verdade. E o Ronaldo, para quem não sabe, é o maior nome dos elevadores aí do Brasil, a gente costuma falar, porque é o cara que resolve os problemas aí. Alguns. E você, Igor? O que te motiva a continuar, apesar dos desafios que você já enfrentou, Sim. que enfrenta aí às vezes? Acho que um pouco do que o Ronaldo falou, você vê que o reconhecimento profissional ele é gratificante, então isso motiva muito a gente a continuar. Então a gente vê que a empresa começou de algum ponto, começou do zero, ela criou uma estrutura, transformou um processo, trocou gente, colocou gente, tá com gente boa. Isso aí, você olha para trás, fala do tempo, fala, cara, estamos construindo alguma coisa legal, estamos construindo algo bem feito, algo constante, né? Algo que, assim, mais que a gente tenha que ter resiliência a todo momento, tá, assim, num processo construtivo, então isso dá mais gás para a gente crescer mais, para a gente criar uma estrutura melhor, né? Então acho que o reconhecimento dessa forma aí traz essa motivação diária. Bacana, ou seja, se você tem entrega, vai ser reconhecido e isso que motiva, né? Exatamente. Apesar de todos os desafios. Para a gente fechar, né? Pedir para vocês dar um conselho definitivo para os engenheiros que querem construir algo aí, querem empreender, construir uma empresa própria. Aí você pode até olhar para a câmera aqui, que é bom para a galera receber mesmo. Quer falar, Ronaldo? Bom, eu gostaria, sim, sempre não parar de estudar e manter todas as suas amizades, procurar oportunidade, seja numa associação, num conselho, nunca pensar sozinho que você vai resolver todos os problemas da sua vida, não. Compartilhe, conheça, divida, e ali que você vai encontrar uma oportunidade. Você não tem nenhum empresário, super empresário que trabalha em home office, que trabalha 4 horas por dia. Eu pelo menos, eu não conheço nenhuma pessoa bem-sucedida que trabalha no home office e 4 horas por dia. Beleza, obrigado, Ronaldo. Igor? Uma palavra que eu queria deixar era: não deixe de começar. Então comece, mas comece estruturando suas ideias, comece enxergando que habilidades precisam ser construídas, que o estudo, ter a informação é importante. Então começar de qualquer jeito não é um começar, porque hoje a gente está numa época que a informação está disponível para todo mundo e a gente precisa entender que novas habilidades fazem sentido. Não só para habilidade técnica, mas para ter habilidades de relacionamento, ter todo esse leque que a gente precisa para ser um empresário de sucesso. Boa, obrigado, Igor, obrigado, Ronaldo, aí pela dica. A galera acompanha muito o podcast justamente para isso, né? Para pegar insights de como se dar bem no mercado de trabalho, de como ser um profissional melhor. E onde que o pessoal pode acompanhar o seu trabalho, a sua empresa? Hoje vocês podem no Instagram, @terçaengenharia. Então a gente tem praticado no Stories aí, fala de obra, a gente tem trabalhado mais direcionado a isso. Tá, beleza. Nós vamos colocar na tela para o pessoal seguir certinho. Ronaldo? Na internet é vtc.eng.br. vtc.eng.br. A gente Isso. vai colocar aqui também para o pessoal poder acompanhar vocês, né? Sim. Para não encerrar essa conversa aqui, o pessoal saber de fato o trabalho que vocês estão fazendo, a diferença que vocês estão fazendo no mundo da engenharia, porque eu costumo falar que nós engenheiros somos responsáveis pelo ambiente de construção de futuro, que é o que a engenharia faz, que é para desenvolver esse país. Sem engenharia é impossível,
e mais impossível ainda sem engenheiros empreendendo, que é o que a gente precisa, né? Com E eu certeza. tenho certeza que hoje vocês têm sucesso profissional porque vocês são grandes líderes da nossa área e que eu tenho o prazer de conhecer e que não poderia deixar só para mim isso, também proporcionar para todos vocês que nos acompanham, poder estar ouvindo um pouco esses dois feras falando. Obrigado, tá? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Maicon. Maicon. Eu agradeço o convite, mas foi ótimo estar aqui com vocês, ter conhecido o Ronaldo hoje aí. Ótimo. Então é isso aí, gente. E aqui também é um lugar onde os melhores se conhecem, né? Está cada um atuando na sua área ali. Foi muito bacana esse bate-papo, pessoal. Obrigado você que ouviu aqui no Spotify, você que nos assistiu aí no YouTube. A gente trouxe duas pessoas de áreas diferentes para falar sobre empreendedorismo, dois feras, duas lideranças nas suas áreas que vem fazendo diferença aí na sua área de trabalho. Então quero aqui agradecer você, pedir para você se inscrever no canal do Engenheiros Fora da Curva, no canal da ASE e agradecer mais uma vez a Associação Sete Lagoana pela realização desse podcast, desse projeto, né, do projeto Engenheiros Fora da Curva, do podcast Fora da Curva. E, claro, agradecer ao nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais pelo patrocínio, pela colaboração, por todo o apoio, e ao Sistema Confé, CREA Mútua e também ao CREA Júnior por todo o apoio aí nessa jornada. A gente encerra por aqui mais um episódio, e o próximo episódio vai ser sobre prevenção de desastres, a engenharia salvando vidas. Até breve.